Olá, boa noite. O estado do Ceará é o 16º colocado no ranking de exploração do trabalho infantil. São 146 mil crianças e adolescentes nessa situação. Uma campanha lançada pela Organização Internacional do Trabalho pretende intensificar ações de fiscalização e de orientação à população. 100 municípios participaram do lançamento da campanha Não ao Trabalho Infantil, Sim à Educação de Qualidade. A campanha é coordenada mundialmente pela Organização Internacional do Trabalho. Um eixo é de mobilização e conscientização da sociedade para que não explore e nem tolere a exploração do trabalho de crianças e adolescentes. No segundo eixo, nós realizamos atividades, fomentamos os municípios a realizar atividade de busca ativa. Busca ativa é o quê? É identificar as crianças que estão em situação de trabalho e incluí-las nos programas sociais. De 2009 a 2014, o Ceará conseguiu reduzir pela metade os casos de exploração ao trabalho infantil, graças a uma parceria entre o Ministério Público do Trabalho, municípios, órgãos e entidades relacionadas ao tema. O estado ainda ocupa a 16ª posição no ranking nacional de exploração ao trabalho precoce, com 146 mil crianças e adolescentes ocupados, segundo pesquisa nacional por amostra de domicílio realizada pelo IBGE em 2013. Em todo o país, são quase 3,5 milhões de brasileiros entre 5 e 17 anos em situação de trabalho. Na região do Cariri, por exemplo, fica ainda mais complicado combater o trabalho infantil em períodos de romarias. No interior do estado, a seca também contribui para agravar o problema. O coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Infantil na cidade de Campos Sales aponta a exploração como uma questão cultural e erradicar pode ser uma tarefa bastante difícil. É uma carga cultural imensa e há também toda uma estrutura, infelizmente ainda com ranços de coronelismo, para que a criança ela esteja assim a serviço do adulto e colabore na geração de renda e seja explorada de forma clara. Já a Associação para o Desenvolvimento dos Municípios Cearenses, a erradicação é um desafio, mas com resultado possível. E o Ceará está no caminho certo. Formamos, capacitamos e dividimos experiências com as redes municipais, com integrantes da saúde, da educação, da assistência, de conselhos de direitos, de conselhos tutelares, enfim, os atores municipais que podem prevenir, que podem combater e que podem ajudar na erradicação dessa grave violação de direitos. Nós continuamos falando sobre o trabalho infantil. Está conosco aqui no estúdio o procurador Carlos Leonardo Holanda. Boa noite, doutor Carlos, bem-vindo. Qual é a realidade do trabalho infantil no Ceará? Olha, a realidade é que ela é um grande desafio. Hoje nós temos números que, de fato, nos estimulam a continuar nesse combate. Agora é preciso que a sociedade ela interaja nesse sentido, que ela vislumbre o trabalho precoce como um problema e não como alternativa. A alternativa para os problemas que nossa sociedade vive hoje é a educação e nunca o trabalho. Com relação ao trabalho escravo, quais os grandes desafios hoje? Olha, é interessante fazer esse link entre trabalho escravo e trabalho infantil, porque já está comprovado estatisticamente que a grande maioria dos trabalhadores resgatados em condição análoga de escravo foram submetidos ao trabalho precoce. Isso é uma situação que você vê, o ciclo de exploração começa desde criança e vai se perpetuar no trabalhador adulto. Hoje, um dos desafios que nós vivemos no combate ao trabalho escravo é que existe um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que pode, com uma canetada, extinguir o trabalho escravo no Brasil, mas não com a erradicação das situações de exploração, mas sim com uma mudança no tipo legal. E quais as principais estratégias para combater, já que o estado do Ceará hoje ele reduziu pela metade os registros desse trabalho, né? Escravo, infantil? O grande desafio é a sensibilização da sociedade. O Ministério Público do Trabalho vem desenvolvendo com outros atores sociais, programas de resgate de cidadania, de inclusão social, podemos citar o Peteca. Então nós temos que ter a grande clareza de que a educação é a alternativa. Em não dando certo isso, nós vamos fazer o trabalho repressivo, combatendo aquelas pessoas que exploram a mão de obra infantil e também as pessoas que exploram o trabalho em condições degradantes de trabalho. Na sua opinião, é também uma questão cultural? As pessoas acham isso comum hoje aqui no nosso estado? Há uma grande hipocrisia, que eu diria, da classe média. Ela tolera o trabalho infantil das classes mais populares, mas, em contrapartida, ela não expõe os filhos dela
a essa situação. Então, nós temos que nos irmanar e avaliarmos que a criança pobre, ela não tem que ser submetida ao trabalho precoce. O que eu não quero para o meu filho, eu não vou querer para os outros. Então, o que nós temos que fazer é sensibilizar a sociedade, criar condições de trabalho decente, para que no momento adequado, aquele cidadão, quando já devidamente constituído, no momento certo, ele venha ingressar no mercado de trabalho. Existem programas de aprendizagem que permitem o trabalho a partir dos 14 anos, mas em condições adequadas, em condições onde ele possa apreender conhecimento para criar um círculo virtuoso, para que ele possa ser um cidadão de primeira linha, que não hajam tratamentos discriminatórios, para que hajam trabalhadores como cidadãos de segunda categoria e trabalhadores, cidadãos de primeira categoria. É importante que tratemos todos de maneira igual, criando oportunidades para que a rotina do trabalho decente seja a regra. Essa regulamentação é o caso do menor aprendiz, a partir dos 14 anos? Isso, a aprendizagem ela permite o trabalho em determinadas condições dos 14 aos 18 anos. O trabalho também pode ser feito de 16 a 18 em condições adequadas, condições que a legislação prevê, que são situações onde não haja uma superexploração, nem a exposição do trabalhador a condições inadequadas. Mas, na sua opinião, a partir dos 16 anos, seria a idade ideal para começar a se trabalhar? Não, o legislador ele foi sábio nesse sentido. O trabalho do menor de 18 anos, a partir dos 14 aos 18, as situações em que ele está permitido, é possível que seja feito. A sociedade ela tem plenas condições de investir nessa situação e fazer esse trabalho de aparelhamento, de produção daquele trabalhador, para que ele amealhe conhecimento, para que ele detenha conhecimentos, para ir progredindo na sua carreira. Porque o trabalho nessa situação, ele permite que ele seja executado, mas também garante que ele tenha tempo suficiente para ir à escola, que ele tenha condições de crescer enquanto cidadão e para que ele possa aprender um ofício que vai ser útil na vida adulta dele. Então, nesse sentido, a nossa legislação ela é adequada. O que nos preocupa é essa onda conservadora que vem permeando o nosso Congresso Nacional e trazendo alguns temas para a mesa da nossa sala de maneira apressada. Então, nós que temos uma visão progressista da sociedade, temos que ficar atentos para que nós não venhamos a retroagir. E como é que a população pode fazer a sua parte? Denunciando situações de exploração precoce da mão de obra, denunciando situações de exploração em condições análogas de escravo de quaisquer trabalhadores e, mais do que isso, se irmanando dentro dessa postura de que o trabalho precoce ele tem que ser evitado e que, se ele for existir, que exista nos parâmetros legais. Então, a grande questão é que a sociedade vislumbre que a alternativa para nossas crianças, quaisquer elas que sejam, é a educação. Nós temos que assegurar educação de qualidade para todas as nossas esferas de escala social. Garantindo a educação de qualidade, todo o resto vem de forma natural. Doutor Carlos, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Boa noite, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Você vai ver no próximo bloco, 14 pontos estão impróprios para o banho em Fortaleza. Um termo de cooperação técnica foi firmado para despoluição de 35 quilômetros de orla. Tem também os destaques do Jornal O Povo desta terça-feira. O Povo Notícias volta já.